No dia 3 de janeiro de 2026, às 4h21 da manhã, uma única postagem mudou o tabuleiro da geopolítica mundial. Em apenas 47 segundos, forças especiais dos Estados Unidos invadiram a residência presidencial da Venezuela, capturaram Nicolás Maduro e sua esposa e os retiraram do país sob explosões que iluminaram o céu de Caracas. Bases militares destruídas, o principal aeroporto reduzido a escombros, e quando o sol nasceu, o homem que governava a Venezuela, havia mais de uma década, estava algemado dentro de um navio americano a caminho de Nova York, para responder por narcotráfico e terrorismo. Tudo isso aconteceu enquanto o mundo dormia. Agora, antes de continuar, já deixa o like e se inscreve no canal, porque isso ajuda o YouTube a entregar mais conteúdos como esse e fortalece o nosso trabalho. O que você vai entender aqui não é só sobre Venezuela, é sobre poder, dinheiro, petróleo, ouro, Bitcoin e como decisões políticas podem destruir um país inteiro e também os seus investimentos. Enquanto grande parte do mundo dormia, uma engrenagem silenciosa girava nos bastidores do poder global. Eram 4 horas da manhã quando sinais incomuns começaram a surgir em radares civis, rotas aéreas foram desviadas e comunicações militares entraram em protocolo fechado. Nada apareceu nos jornais naquele instante, nenhum alerta oficial, nenhuma coletiva, mas algo enorme estava em curso. Em poucas horas, o nome Venezuela deixaria de ser apenas sinônimo de crise econômica e passaria a ocupar o centro de uma das operações geopolíticas mais comentadas do século. O que aconteceu naquela madrugada não foi apenas uma ação militar, mas uma mensagem clara ao mundo sobre quem ainda dita as regras do jogo global. Para entender o impacto real disso, é preciso ir muito além das manchetes e enxergar a engrenagem inteira que se move por trás de petróleo, poder, sanções, moedas e controle econômico. A história da Venezuela começa muito antes de Nicolás Maduro, ou Hugo Chávez. No início do século XX, o país era essencialmente rural, com economia frágil e pouca relevância internacional. Tudo mudou quando enormes reservas de petróleo foram descobertas sob seu território. Em poucas décadas, a Venezuela se transformou em uma das nações mais ricas da América Latina. Caracas virou símbolo de prosperidade, consumo e modernidade. O problema é que essa riqueza criou uma armadilha invisível. O país passou a depender quase exclusivamente do petróleo, concentrando mais de 90% de suas exportações em uma única commodity. Enquanto os preços estavam altos, o sistema funcionava. Quando caíam, a estrutura inteira balançava. Essa dependência absoluta preparou o terreno para decisões políticas que mais tarde levariam o país ao colapso econômico completo. Quando Hugo Chávez chegou ao poder, prometeu dividir a riqueza e corrigir desigualdades históricas. Na prática, promoveu uma nacionalização agressiva, afastou técnicos, aparelhou instituições e transformou o Estado em um instrumento político. O petróleo deixou de ser uma fonte de desenvolvimento sustentável e passou a ser usado como ferramenta de poder interno e externo. Subsídios irreais, controle de preços e impressão descontrolada de dinheiro criaram uma bomba relógio econômica. Com a morte de Chávez, Nicolás Maduro herdou um país já fragilizado e aprofundou ainda mais esse modelo. O resultado foi hiperinflação, desabastecimento, colapso dos serviços públicos e um êxodo em massa de milhões de venezuelanos, transformando uma das maiores reservas de riqueza do planeta em um território de crise humanitária. Enquanto a economia ruía, a posição estratégica da Venezuela se tornava cada vez mais sensível. O país não é apenas rico em petróleo. Ele concentra enormes reservas de ouro, gás natural e terras raras, elementos fundamentais para a tecnologia, armamentos, inteligência artificial e transição energética. Ao mesmo tempo, o regime de Maduro estreitou relações com Rússia, China e Irã, permitindo presença militar, acordos financeiros paralelos e rotas alternativas para driblar sanções internacionais. Para os Estados Unidos, isso significava algo muito maior do que uma crise regional. Significava a consolidação de uma base hostil a poucos quilômetros de seu território, com acesso direto a recursos estratégicos e influência crescente no Caribe e na América do Sul. A partir de 2024, a pressão aumentou de forma visível. Sanções foram ampliadas, ativos congelados e movimentos militares passaram a ser registrados com mais frequência na região. Nada disso era improvisado. Cada passo fazia parte de um cálculo frio. O objetivo não era apenas enfraquecer o regime, mas desmontar sua capacidade de operar financeiramente fora do sistema tradicional. A Venezuela passou a usar ouro físico, petróleo e até criptomoedas para contornar bloqueios. Estimativas apontam que bilhões de dólares circularam fora do sistema bancário convencional. Esse tipo de movimentação acende alertas imediatos em Washington, porque desafia diretamente o controle do dólar como moeda dominante do comércio global. É nesse ponto que a operação ganha uma dimensão ainda mais ampla.
Não se trata apenas de capturar um líder político, mas de interromper fluxos financeiros, redes de influência e alianças estratégicas. Ao neutralizar o comando central do regime, os Estados Unidos enviam um recado claro: nenhuma estrutura paralela de poder econômico é tolerada por muito tempo. O impacto imediato vai além da Venezuela. Mercados reagem, preços oscilam e investidores começam a recalcular riscos. O petróleo sente os efeitos, o ouro entra em volatilidade e o sistema financeiro global passa por ajustes quase invisíveis para o cidadão comum, mas extremamente relevantes para quem entende como o dinheiro realmente circula. Existe ainda um elemento pouco discutido, mas extremamente sensível: o uso de criptomoedas em larga escala por estados sancionados. A Venezuela foi um dos primeiros países a experimentar esse caminho de forma agressiva. Ao utilizar Bitcoin e outros ativos digitais para driblar restrições, o regime criou um precedente perigoso para a ordem financeira tradicional. Caso grandes volumes desses ativos sejam apreendidos ou bloqueados, a dinâmica de oferta e demanda pode sofrer impactos relevantes. Não é sobre tecnologia ou inovação, é sobre controle. Quem controla os fluxos financeiros controla a capacidade de agir, financiar aliados e sustentar regimes inteiros. A queda de um governo não acontece no vazio. Ela redefine alianças, reposiciona empresas, altera contratos e muda o destino de trilhões de dólares em recursos naturais. Multinacionais observam em silêncio. Fundos de investimento recalculam cenários e países vizinhos ajustam discursos. A Venezuela, que por anos foi símbolo de colapso, volta ao centro das atenções como um território-chave na disputa por energia e influência. O que está em jogo não é apenas a reconstrução de um país, mas quem terá acesso às suas riquezas nas próximas décadas e sob quais regras esse acesso será permitido. Essa história deixa lições duras e incontornáveis. Economias que dependem de uma única fonte de riqueza se tornam frágeis. Estados que ignoram fundamentos econômicos pagam o preço mais alto no longo prazo. E, acima de tudo, poder político sem sustentação econômica real não se mantém indefinidamente. O caso venezuelano é um alerta vivo de como decisões tomadas no topo reverberam diretamente na vida da população e no equilíbrio global. Nada acontece por acaso. Cada movimento é calculado, cada silêncio é estratégico e cada crise esconde interesses muito maiores do que parecem à primeira vista. O mundo de 2026 não é mais dividido apenas por ideologias, mas por controle de recursos, tecnologia e dinheiro. A Venezuela é apenas uma peça desse tabuleiro gigantesco. Entender essa história não é sobre política externa, é sobre compreender como o sistema funciona e como decisões globais impactam mercados, investimentos e o futuro econômico de países inteiros. Quem ignora esses sinais reage tarde. Quem observa com atenção entende que o jogo nunca para. Ele apenas muda de forma. Para compreender por que a Venezuela se tornou um ponto tão sensível no tabuleiro global, é necessário olhar para algo que raramente aparece nos noticiários: a lógica do poder energético. O petróleo não é apenas uma commodity, é um instrumento de influência. Países que controlam grandes reservas conseguem negociar alianças, impor condições e resistir a pressões externas por mais tempo. Durante décadas, a Venezuela usou seu petróleo como moeda diplomática, oferecendo fornecimento barato a países aliados e garantindo apoio político em organismos internacionais. Esse modelo funcionou enquanto havia produção e infraestrutura. Quando refinarias entraram em colapso, técnicos foram afastados e investimentos cessaram. O petróleo deixou de ser vantagem e passou a ser um peso. Reservas gigantescas no subsolo não geram riqueza sozinhas. Sem tecnologia, capital e gestão, elas se tornam apenas números em relatórios geológicos, incapazes de sustentar um Estado moderno. Outro fator decisivo nessa história é o papel das forças armadas dentro do regime. Diferente de democracias estáveis, onde militares são subordinados ao poder civil, na Venezuela, o exército se tornou um pilar econômico do governo. Generais passaram a controlar portos, estatais, cadeias de distribuição de alimentos e até operações de mineração ilegal. Isso criou uma simbiose perigosa. O regime dependia dos militares para se manter, e os militares dependiam do regime para enriquecer. Quando sanções internacionais começaram a atingir diretamente esses fluxos, a lealdade passou a ser testada. Histórias de deserções, disputas internas e acordos silenciosos começaram a circular nos bastidores. Em regimes assim, o colapso raramente é instantâneo. Ele acontece por erosão, quando o custo de manter o sistema se torna maior do que o benefício de sustentá-lo. Existe também um impacto regional, frequentemente subestimado. A crise venezuelana pressionou países vizinhos como Colômbia, Brasil e Peru, com ondas migratórias massivas.
Milhões de pessoas atravessaram fronteiras em busca de sobrevivência, alterando mercados de trabalho, sistemas de saúde e políticas públicas. Esse efeito dominó transforma uma crise interna em um problema continental. Ao mesmo tempo, rotas ilegais de ouro, drogas e armas se expandiram, aproveitando o vácuo de controle estatal. Para potências globais, instabilidade prolongada em regiões estratégicas não é apenas um problema humanitário, é um risco de segurança. Quanto mais tempo um Estado permanece fragilizado, maior a chance de atores paralelos assumirem funções que antes pertenciam ao governo central. Quando se fala em reconstrução, o desafio é ainda maior. Reerguer um país não significa apenas trocar líderes, mas reconstruir confiança institucional. Investidores não olham discursos, olham regras claras, estabilidade jurídica e previsibilidade. A Venezuela precisaria reestruturar sua dívida, recuperar infraestrutura, renegociar contratos e reintegrar-se ao sistema financeiro internacional. Isso leva anos, às vezes décadas. Durante esse processo, decisões tomadas nos primeiros meses definem o rumo das próximas gerações. Quem controla as primeiras concessões, quem assina os primeiros acordos e quem estabelece as novas regras do jogo acaba moldando todo o futuro econômico do país. Por isso, cada movimento após uma grande ruptura política é observado com lupa por governos e mercados ao redor do mundo. No fim, a história venezuelana não é um evento isolado, mas um estudo de casos sobre como poder, recursos naturais e decisões políticas se entrelaçam. Ela mostra que riqueza sem gestão vira ruína, que isolamento cobra juros altos e que o sistema global reage com força quando seus pilares são desafiados. Esse complemento da história ajuda a entender que o que acontece em um país aparentemente distante pode gerar ondas que atingem mercados, moedas e economias muito além de suas fronteiras. Em um mundo interconectado, nenhuma crise é local por muito tempo. Cada peça que cai reposiciona o tabuleiro inteiro, e quem observa apenas a superfície perde a chance de entender o movimento real que está acontecendo por baixo.